Jefferson Beltrão e Ernesto Marques. Olha só, muita arte, literatura e contação de histórias neste mês de maio para os estudantes do terceiro ano do ensino fundamental do Centro Municipal de Educação Infantil Olga Benário, uma unidade escolar localizada no bairro do Doron, aqui em Salvador. O local é o primeiro a receber as vivências teatrais do projeto Contando Histórias do Meu Mundão, que começou agora, nessa última terça-feira, segue até o dia 10, próxima quarta-feira, em algumas escolas municipais da capital baiana. As crianças participam do projeto, vivenciando experiências que vão desde brincadeiras até a apresentação teatral com peças lúdicas. Sobre o assunto, a gente conversa com as idealizadoras do projeto, este projeto Contando Histórias do Meu Mundão, as arte-educadoras Manu Santiago e Ana Mendes. Deixa primeiro cumprimentar Manu. Seja bem-vinda, tudo bom? Na verdade, eu sou a Ana. Então peraí, tô trocando as bolas. É Ana Mendes que tá com a gente, né? A Manu não apareceu ainda. Não. Acho que ela teve um imprevisto. E não Talvez vai... não consiga chegar a tempo. Então, é porque a gente tinha previsto falar com vocês duas, mas então seja bem-vinda. Bom dia, Ana. Tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo também. Conta pra um prazer gente. estar aqui. Prazer todo nosso. E fala um pouco desse projeto, Contando Histórias do Meu Mundão. Eu fico aqui imaginando, para o espaço escolar, no mínimo, um clima mais afetivo, não é? Um projeto como esse deve provocar. Sim. Na verdade, esse é o nosso objetivo. Então, são vivências teatrais, oriundas de um trabalho que a gente já tem, de um espetáculo de contação de histórias. E esse projeto só está sendo realizado graças ao edital Arte Todo Dia, da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Fundação Gregório de Matos. E o nosso objetivo é levar a contação de histórias, a literatura, o teatro, a musicalidade, enquanto caminhos de expressão e de conhecimento nessas crianças. A gente utiliza a arte e a educação enquanto linguagem e caminho para o conhecimento. E aí a gente leva para essas escolas públicas da Prefeitura Bairro Cabula, Tancredo Neves. Como você citou, tem escolas do Doron, temos em outros bairros também, Sussuarana, Pernambués, Narandiba, Mata Escura. E tem sido, na verdade, uma ação para contribuir com os educadores, com a luta dos educadores que têm buscado trazer um ambiente seguro e afetivo para essas crianças, né? Nós vivemos um momento recente de muito temor das crianças para estar em sala de aula. Muitas crianças deixaram de ir para as escolas. Então, nossa ação chegou nesse momento enquanto uma arma positiva para contribuir com essa luta dos educadores nessa tentativa de tornar o ambiente seguro e confortável para essas crianças. Muito legal isso. Você, como arte educadora, Ana, como é que você avalia qual é a importância da arte na educação, na sala de aula? Olha, essa é uma pergunta para mim que toca no coração, porque a gente tem perdido, inclusive, o espaço na sala de aula. A arte tinha sido colocada como uma matéria obrigatória e foi perdendo espaço. E eu vou só trazer uma experiência que a gente viveu há pouco tempo. Quando a gente for levar o projeto para essas escolas, as professoras, as educadoras, as diretoras falaram: venham, fiquem mais tempo, porque é necessário. E o que é que a gente tem buscado? Um mundo mais sustentável, não é? Esse é o objetivo futuro da nossa sociedade. E a gente deposita sobre as crianças e jovens esse lugar do criar o novo, do criar novos caminhos. Mas que ferramentas são essas que nós estamos dando para essas crianças e jovens? A criatividade está atrelada a criar o novo, mas a gente coloca a criatividade atrelada a construir o senso crítico.
A partir do momento que a gente tem um senso crítico sobre as coisas, consegue fazer leitura sobre o mundo, leitura sobre os acontecimentos, a gente consegue criar e inovar em cima do que está acontecendo. Não há linguagem mais importante e necessária para a gente desenvolver o senso crítico, senão a arte. Somada à educação, são duas ferramentas, dois campos potentes para o desenvolvimento da educação, da inovação e, obviamente, do que a gente tem como objetivo principal, da construção de um mundo sustentável. Ana, bom dia, Ernesto aqui falando. Bom dia, Ernesto. Te ouvir ajuda a gente a entender que o que vocês fazem não é recreação, né? Isso é bem diferente, né? Agora, eu imagino que vocês também aprendam muito, recebam muita informação também dos alunos a partir da contação de histórias, etc., porque eu suponho que os alunos, as crianças também participem, interajam e falem também, né? Então, você tocava nesse aspecto aí da contribuição para a gente melhorar o ambiente escolar que está afetado por essa onda de violência. E eu queria te perguntar o que é que você tem ouvido das crianças, de que maneira elas levam para a sala de aula as vivências dela mesmo nas comunidades onde elas atuam e que vivem seguramente de uma forma mais crua o problema do medo que todo mundo está sentindo, né? Isso chega nessas atividades, você percebe isso também? Sim, com certeza, Ernesto. Inclusive, quando você traz a informação de que não é recreação, é exatamente isso. A gente traz uma vivência quando a gente coloca as crianças num lugar ativo de fala e tira desse lugar passivo de receber uma atividade ou uma técnica de teatro, de música, não. Eles se tornam contadores de história mesmo, porque eles levam suas histórias dentro dessas vivências. E ontem nós estávamos numa escola em Mata Escura e foi assim emocionante ouvir de uma criança ela dizer assim: poxa, Pró, minha colega perdeu a aula de hoje. E eu falei: tá, mas ela vem amanhã. Não, Pró, mas hoje foi diferente. Que legal. E eu falei: que bom, porque trabalhando com eles a diferença, trabalhando com eles a linguagem, a expressividade, eles colocam as suas histórias e as suas memórias para serem ouvidas. E, obviamente, que suas realidades, o que elas têm vivenciado nos últimos tempos, acabam surgindo em alguns momentos, acabam sendo pincelados. E a gente trabalha aquilo, as realidades que elas trazem, enquanto mais uma ferramenta para a gente transformar e fazer com que eles entendam o que está acontecendo. Fazer com que eles tenham leitura sobre a nossa realidade, sobre a realidade que eles estão vivenciando nesse momento e as potências que eles mesmos têm, que é a voz, para lutar com que isso se modifique. Para que eles tenham consciência que a voz deles é importante e precisa estar ativa para dizer: não, isso não deve estar acontecendo aqui, isso precisa ser mudado. Inclusive para que futuramente a consciência que eles estão construindo agora faça com que eles tenham uma postura de cidadão ativo, de dizer: opa, espera aí, governo, espera aí, Estado, espera aí, prefeitura, vocês precisam olhar para isso. E tem sido uma experiência maravilhosa no sentido de trocar com essas crianças dia a dia, olho no olho, e perceber neles essa sementinha que a gente está deixando, que é o nosso objetivo. Está conversando aqui com a Ana Mendes, que é arte educadora, uma das idealizadoras do projeto Contando Histórias do Meu Mundão, que chegou agora às escolas, algumas escolas da rede municipal de ensino. E o foco, quando a gente fala da importância da arte na educação, Ana, é bem no sentido de procurar explorar o que de fato a arte nos oferece enquanto essência, não é? E nós temos essa capacidade de trabalhar a arte de uma forma lúdica, principalmente nessa relação com as crianças. Eu quero te perguntar, como é que você
lida com a questão das tecnologias? Porque hoje as crianças também, a gente sabe, cada vez mais cedo tendo acesso a essas tecnologias. Inclusive, a gente recentemente conversou sobre esse chat GPT, não é? Esse chat de inteligência artificial, e na conversa comentava-se, mais cedo ou mais tarde isso também vai estar sendo aplicado em sala de aula. Ou seja, existe uma demanda muito grande, não é, das crianças por novas tecnologias, uma vez que está cada vez mais fácil esse acesso. Como é que você lida com essa questão? Você percebe que, por exemplo, alguma criança pode considerar a experiência meio chata porque não tem um celular, porque não tem uma tela ali para ser acessada? Já chega a esse nível ou, de fato, a ludicidade que a arte em si nos oferece, provoca, é suficiente para superar essa demanda que tem sido cada vez maior também por parte das crianças, essa demanda por novas tecnologias? Jefferson, uma coisa a gente não pode lutar contra. A tecnologia chegou e vai ficar. A gente não entra em embate com a tecnologia, com as telas, com os eletrônicos, porque existem pontos muito positivos a partir dessa aquisição. Mas houve uma mudança nesse processo de tecnologia, principalmente depois da pandemia, que a gente viveu um tempo muito intenso das pessoas nas telas, e isso se perpetuou até então, que é esse tempo muito rápido, né? As informações vêm muito rápidas e eles vão passando o dedo. Não gosta e vai passando o dedo. Isso criou um processo de ansiedade. Tem sido estudado, inclusive, que isso vai se perpetuar durante 10 anos por conta de uma pandemia e um consumo excessivo de eletrônicos. E, obviamente, que nos primeiros momentos que a gente chega em sala de aula, a gente sente isso das crianças. Como os professores sentiram assim que retornaram para a sala de aula depois da pandemia. Mas, ainda assim, quem se envolve e quem consegue entrar em contato com a arte, ela se conecta. Uhum. Então, por mais que em um primeiro momento a gente tenha crianças agitadas, inquietas, a partir da primeira história que a gente começa a contar, eles embarcam na viagem. Eu sempre digo que as pessoas que dizem que não gostam de teatro é porque elas nunca foram ao teatro. Uhum. A gente precisa oferecer a arte, a gente precisa oferecer novas linguagens para essas crianças que elas nunca tiveram acesso, para que elas descubram aquilo que de fato é de interesse delas. E eu digo, a gente também trabalha com o incentivo à leitura, com a literatura, e o eletrônico é uma ferramenta extremamente positiva. Quando a gente pensa que temos livros disponíveis na internet, que as crianças podem acessar, que os pais podem acessar para contar histórias para os seus filhos. Então, são aliados. A gente não pode olhar como um concorrente. Mas, sim, são tempos diferentes e que precisam entrar em equilíbrio. Então, até um apelo aos pais, aos educadores. A gente sabe que é difícil e o dia a dia é difícil do trabalhador brasileiro. Os pais passam um dia fora de casa, quando chegam à noite cansados, não tem tempo de pensar. Preciso trazer um pouco de ludicidade para o meu filho. Ainda assim, o educador também vive uma realidade difícil, por estruturas, por tempo. Então, nem sempre consegue trazer esse espaço da ludicidade na sala de aula. Mas é preciso a gente ter atenção para isso. Porque a arte, essa arte é um caminho de expressão, trabalhar o emocional dessas crianças, colocar elas para se expressarem, colocar a sua voz enquanto ação ativa, é urgente. E a arte é esse caminho. E olha, parabéns pela iniciativa, viu? Contando histórias do meu mundão, que vai até o dia 10 agora, quarta-feira, nessas escolas que foram contempladas com o projeto, então. É isso? Isso, exatamente, Jefferson. A gente ontem esteve em Mata Escura, já passamos por Doron, a gente ainda vai em Narandiba, Sussuarana, Pernambués. Até o dia 10 a gente está fazendo esse tour pelas escolas daqui da Prefeitura Bairro, Cabula, Tancredo Neves.
E como você disse, já teve professora dizendo, não vai embora não, fique mais. É um projeto que vai se estender por outros tempos aí, outras épocas? Por outras como prefeituras, bairros também, né? É o nosso objetivo. Legal. Esse projeto ele tem um tempo de início e fim por conta de um edital, então a gente tem um período limitado, mas é o nosso objetivo, sim, fazer novas edições e continuar perpetuando vivência para outras escolas, para outras crianças e encontrar novamente as crianças que nós já encontramos, né? Ver como é que estão as sementinhas que a gente deixou com eles. Isso é muito bacana. Eu termino com claro, reforçando aqui os parabéns do Jefferson pela iniciativa, pela concepção do projeto de você, mas já lançando uma sugestão, um desafio. Pensem numa oficina dessa para os pais. Eu acho que os adultos estão precisando redescobrir um pouquinho a criança que tem dentro da gente para brincar com seus filhos, né? E infelizmente, tem adulto que não sabe brincar, né? Como Desaprende a brincar. Ana comentou bem, né? Muitas vezes chega em casa cansado, querendo levar um pouco de ludicidade para casa, mas não sabe como. E às vezes basta, de fato, sentar no chão, contar uma historinha, brincar com a bolinha de gude, já alivia a tensão do dia todo, com certeza. É verdade. É verdade. Ana. Boa dica, vou guardar. Valeu. Depois você volta para contar mais história pra gente aqui, como é que foi a experiência, se isso aí deu certo depois. E olha, mais uma vez, parabéns e muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Sucesso aí nesse projeto para você. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade. E deixar aqui a mensagem de que a arte e a educação é, sim, um caminho necessário, potente, importante e urgente. Valeu, um abraço, Ana. Ana Mendes, arte educadora, uma das idealizadoras aí desse projeto Contando Histórias do Meu Mundão. Projeto bem lúdico aí para as crianças de escolas da Rede Municipal de Ensino de Salvador. São 7h40.